Boa noite. 27 de setembro. Relaxa nos meus braços eternos. Sua fraqueza é uma oportunidade de fortalecer sua consciência da minha presença. Quando lhe faltar energia, não a procure dentro de si, nem lamente pelo vazio que encontrar lá. Olhe para mim e para os meus recursos. Regozije-se com minhas riquezas, que existem em abundância para ajudá-lo. Atravesse esse dia calmamente, apoiando-se em mim. Agradeça-me por suas necessidades, pois elas constroem elos de confiança entre nós. Se você olhar para o passado, para a sua jornada até agora, verá que os dias de maior fraqueza foram também seus momentos mais preciosos. As lembranças desses dias estão entrelaçadas com os fios de ouro da minha presença. Então vamos nos concentrar, levar nossa consciência nesse momento para essa força que está nesse momento nos convidando, que é Jesus Cristo, para essa mais alta e sublime vibração de amor que nos acolhe, que nos faz vibrar nesse momento, em cada célula do nosso corpo, a vontade de adquirir sabedoria, conhecimento, para atravessar os nossos dias, a nossa jornada terrena, da maneira mais elevada e fluida possível. Jesus nos convida a ter um caminho junto com Ele, de muito fortalecimento. Ele nos convida, nos chama para exercitarmos, para praticarmos tudo aquilo que Ele propôs mediante o seu Evangelho, a sua presença nesse planeta, nos mostrando que é possível, através do amor, vencer todas as barreiras. Agradecemos a oportunidade, agradecemos a espiritualidade amiga, por esse momento nosso de estudo e de expansão. Louvado seja o teu nome, Mestre querido, agora e sempre. Amém. Amém, 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 amém. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, levanta o dedinho. Lívia, obrigado, Lívia. Bom, boa tarde, vamos lá. É o capítulo 13, não, capítulo 23, item 4. Capítulo 23, item 4. Deixar pai, mãe e filhos. Capítulo 23, item 4. Deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, o 29. Então Pedro lhe disse: por nós vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou sua casa, pai, mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, o 28, o 29 e o 30. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas me permiti dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, 61 e 62. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses
e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, mulher, filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, o mérito por se separar do ambiente doméstico, do aconchego da amizade, para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir seu esposo. O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias, mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que, mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão, se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar, por uma hipérbole, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam uma nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las do mais alto, e nos mostrando que verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não do corpo, que esses laços não se rompem, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora, que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Bom, acho que eu li esse tem pouco tempo, né? Mas, enfim, aqui a gente vai falar muito desses laços, né, de família e de responsabilidades, né, que às vezes a gente se questiona, né, mas a gente tende a se questionar mais quando a gente não tem esse conhecimento de que esses laços são inquebráveis, né? Quando se tem essa afinidade, essa simpatia, né? Essa sensibilidade, o amor um com o outro, não vai ser a carne, não vai ser as circunstâncias aqui da Terra, as circunstâncias materiais que vão separar a gente, né? Vão separar de forma momentânea, como ele diz aqui, mas não vai separar de forma eterna, né? E isso, a gente falando, né? É fácil falar, mas a gente sabe que somos seres humanos, temos sentimentos e que é difícil nos desprendermos, né, desse ambiente doméstico, de quem amamos, né, de quem está conosco na caminhada, porque é como se só vivêssemos essa vida, vamos assim dizer, essa é a impressão que a gente tem, né, quando a gente tem o véu do esquecimento, né, como se só tivéssemos esse momento. Então, a gente tende a se agarrar muito a ele, né, e a prezar muito ele. Então, isso nos preocupa, né, nos preocupa perder um ente querido, nos preocupa em algum momento da vida, não sei, alguma circunstância, precisar fazer uma viagem, algo, né, de última hora, algo que te deixa afastado da família por algum motivo. Mas é que eu achei muito interessante que ele falou que agora eu não vou encontrar, eu acho que ele usa a palavra obrigação, né? Há obrigações, né? Há responsabilidades maiores do que outras, né? E eu achei isso muito interessante,
Não é que a gente tem um afastamento do pai e da mãe quando a pessoa se casa, por exemplo, né? Ou quando a pessoa precisa trabalhar em outro estado, outro exemplo, né? Que vai fazer eu amar menos, né? Essa minha família e que vai me eximir da obrigação para com eles. Não, a obrigação, o amor continua. Tem que visualizar o que é necessário para aquele momento, né? Para a gente, para eles. Então, essa leitura fala muito também desse desprendimento, né? Se a gente sabe que algo já é nosso, vamos assim dizer, né? Por que a gente ainda teima, né? De ficar agarrado, né? De ficar, não, mas não quero, eu... E às vezes a gente perde oportunidades ou às vezes a gente prejudica pessoas que estão perto de nós por causa desse comportamento, né? Desse comportamento de posse que a gente acaba tendo, né? Esse comportamento de os que são meus, eu quero perto de mim, ponto, né? A gente acaba tendo, a gente acaba se equivocando. E Jesus, como a gente sempre fala aqui, né? Ele precisava falar de uma forma mais curta e grossa possível, vamos assim dizer, né? Para as pessoas daquela época entenderem e se chocarem de fato, né? Para elas caírem na real, vamos assim dizer. Então, ele se utilizou, né? Ele utilizava dessas expressões, né? Amar menos, tem que odiar pai e mãe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, justamente para chocar. E porque, como a gente sempre fala aqui também, a língua hebraica, né? Era muito, muito pobre. Então, às vezes, uma palavra tinha 4, 5 significados, entendeu? Então, isso também implica muito nas escrituras da Bíblia, né? Quando a gente vai pegar as traduções, a gente vê que não é bem assim, que essas palavras significam outras coisas dentro de um contexto, né? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente fizer esse estudo, né, do Evangelho. E é mais ou menos isso, fala desse desprendimento, fala dos laços, né, afetivos, que eles vão existir independente de onde a gente esteja, encarnados ou desencarnados, eles existem, eles são inquebráveis, vamos assim dizer, e não é porque estamos longe, né, se com a morte, né, a gente fica distante, mas mesmo assim ainda estamos interligados, né? O que é uma distância física, né? É um estado, um país, não é praticamente nada. Então a gente tem que ter consciência disso e consciência dos nossos apegos, né? Sentimentais. É o que a gente vive falando aqui. Mas eu acho sempre legal reforçar. Apego, a gente mentaliza logo no apego material, né? A gente vai logo no apego material quando a gente fala dessa palavra, né? O apego a uma casa, um carro, seja lá o que for, a gente logo pensa nisso. Mas eu acho que o pior apego ainda é o sentimental, né? Que é mais difícil a gente se desvencilhar dele. A gente confunde muito apego com amor, carência com amor, né? A gente ainda confunde muito isso, esses sentimentos. A gente acha que para demonstrar um amor, para demonstrar um carinho, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar grudado, e às vezes não necessariamente precisa disso, né? Às vezes as pessoas que estão mais distantes da gente nos estimam muito mais do que uma pessoa que às vezes está pertinho da gente e simplesmente não sente nada assim por nós, não por maldade nem nada, mas simplesmente vive a vida dela, vamos assim dizer. Então, tomar sempre cuidado com isso, com esses apegos, né? A qualquer tipo de coisa, a gente tem a parábola, né? Aquela parábola acho que é do jovem rico, né? Também que eu acho muito legal, que Jesus fala para ele, você quer vir? Então vem. E ele, na mesma hora, opa, entendeu? Na mesma hora, ele fica estagnado e não, peraí, não é bem assim, entendeu? Então Jesus também queria chocar aquele rapaz para ver qual ia ser a reação dele. E ele deu um passo para trás, né?
de calma aí, o que eu vou fazer? Eu vou largar tudo que é meu para te seguir? Vamos ver como é que funciona isso, tal. Ele pensou 2 vezes e eu me identifico muito com isso, né? A gente, de uma forma geral, a gente ainda pensa 2 vezes, né? Antes de simplesmente ir, né? E seguir a Jesus e seguir seus ensinamentos. A gente sempre está com um pezinho atrás, né? A gente entrega nas mãos de Deus, mas deixa um pouquinho a minha mão ali, porque eu também quero ter o controle da situação. Então, a gente tende a fazer muito isso, né? Mas eu acredito que isso é tudo parte da nossa evolução, né? Com o tempo, a gente vai aprendendo, né? E não é uma coisa que eu vou aprender a ser desapegado. Não, são coisas que vêm com os ensinamentos, com instrução, né? Do espírito, com as vidas que vão, né, se suceder, né? Nossas vidas. Vai ser uma coisa que vai vir de forma natural, né? Assim como éramos muito primitivos, a ponto de não sentirmos muito amor, carinho, né? E hoje a gente já tem esse amor, esse carinho, por mais que a gente confunda, como eu falei, com carência, com apego, a gente já tem esses sentimentos dentro da gente. E não foi sempre assim. Então, a partir do momento que a gente já tem esses sentimentos, agora a gente, assim, na minha cabeça agora, parece que a gente tem que entrar numa fase de saber administrar e reconhecer esses sentimentos para a gente continuar a nossa evolução. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. É engraçado que a gente pode ler o mesmo texto 20 vezes, mas sempre vai surgir alguma coisinha nova. Eu acho que era isso. Maravilhoso, você falou tudo. E agora? Não tem mais nada para falar. Fátima, você quer ler o que você escreveu no chat? Só para ficar registrado? Pode ler, Su. Pode ler? Me lembrei de Mateus, que recebe o chamado de Cristo e o segue. E também do apóstolo Paulo, que não se justificou e sim perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Ambos, ao conhecerem o evangelho vivo, largaram as vantagens do mundo e o seguiram. E já aconteceu isso há tanto tempo, né? E foi tão forte, né? Isso. E que a gente consiga ser um pouquinho de Mateus, um pouquinho de Paulo. Muito difícil, muito desafiador, mas são exemplos, assim, maravilhosos. E perfeito tudo isso que a Lívia falou sobre o apego. Nós ainda somos muito apegados e a gente confunde muito todos esses sentimentos. A gente nem sabe o que é amor, enfim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Lu, fala aí, Lu. Se a gente for parar para pensar, são 2000 anos, né? E Jesus veio com essa proposta de nos fazer expandir. E é interessante que é demorado esse processo, né? E a gente não tem que ter pressa mesmo, não. O que a gente tem que fazer é cada vez mais tomar consciência. Ele veio trazer, naquela época, essa linguagem mais rústica, mas que até hoje faz muito sentido, né? Essa questão desse texto de hoje, né? Do desapego do pai, da mãe, da família. É interessante observar que, trazendo para os dias de hoje, talvez não fale tanto dessa questão familiar, mas fale dessa questão da zona de conforto, né? Que a gente precisa sair dessa zona de conforto, e quando a gente recebe o chamado para crescer, para evoluir, quando a gente começa a entender, realmente a gente vai se sentir desconfortável no início, mas quando a gente entende e quando a gente observa esses mestres todos que passaram por aqui, a gente consegue ter um pouquinho dessa clareza de que a nossa família, ela é o mundo inteiro, né? E quando a gente expande para entender isso, as coisas ficam mais claras.
que quando eu faço bem para o próximo, eu estou fazendo para mim mesmo. Então, assim, quando a gente consegue ir cada vez mais tirando essas camadas, na verdade, a gente já sabe de tudo isso, a gente só está desconstruindo, né? Tirando essas camadas todas de ignorância e acessando cada vez mais esse caminho que a gente nem sabe ao certo qual é o caminho, o que tem lá na frente, mas intuitivamente a gente vai seguindo e Jesus vai conduzindo e vai falando, por aqui sim, não tenham medo, é normal sentir esse medo, mas é seguro, vamos seguindo que é seguro. Então é muito bonito, assim, quando a gente abre, né, para poder entender de onde que vem esse chamado. E é um fortalecimento para a nossa fé pensar nisso tudo. E no fundo a gente sente que é isso mesmo, que a gente precisa seguir e desapegar, que está lá na frente, que não está aqui. E a gente vai aos pouquinhos, às vezes dói mais, às vezes dói menos. Mas a cada dia que passa, eu acho que a gente vai ficando mais forte. E a gente também vai se inspirando. São muitas histórias. E aqui é tão legal quando as pessoas contam suas histórias, principalmente de recomeços, né? A gente vai se inspirando porque é possível. E a maior história que nós temos para nos inspirar é a dele mesmo, de Jesus, que venceu o mundo, como ele mesmo disse, eu venci o mundo. E é isso. Maravilhoso, nosso modelo, nosso guia, Jesus, que a gente tem que se inspirar sempre, e nos seus seguidores, seus discípulos, seus apóstolos também. E como a Luciana falou, tá tudo conectado, né? E a gente esquece. Tô falando por mim, vocês já são espíritos evoluídos, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Lívia levantou a mão? Não? Bom, acho que não tem mais nada, né, pra gente ler. Deixa eu ler aqui o que está escrito no meu evangelho, que eu sempre leio o que está escrito aqui quando cai essa palavra. Né? Eu botei assim, destaca que o viver na Terra tem a finalidade do desenvolvimento intelectual e moral do espírito, né? Então, a gente está aqui na Terra, porque a gente esquece, né? A gente quer muitas coisas, quer essa coisa boa, quer essa coisa positiva, quer só felicidade, e aqui não tem. Então, qual é a finalidade? A gente veio encarnar para quê? Para a gente desenvolver o intelectual e o nosso moral, né? Do espírito, que é eterno. E esse abandono é necessário para que a gente aprenda a agir por si mesmo, né? No caso, está falando do abandono de pai, mãe e filhos, né? Ficar para seguir Jesus, esse abandono, entre aspas, a gente precisa para poder a gente aprender, né? Tipo, quando a Lívia falou, né? Quando a pessoa sai da casa dos pais para poder casar, ela está abandonando, entre aspas, para poder aprender com os próprios passos, para poder seguir, para poder crescer, para poder evoluir, né? E a gente não pode também levar tudo ao pé da letra. A gente lembra que a gente está no capítulo da estranha moral. Esse capítulo, quando a gente lê várias coisas, a gente fica assim, ué, mas como assim? É tão forte isso? Jesus falou isso mesmo? Aí, como a Lívia já tinha explicado, são várias traduções até chegar no português, né? E vai se perdendo, e uma palavra tem vários significados. Então, a gente não pode levar nada ao pé da letra. A gente tem que pegar, tirar o puro suco da fruta e absorver aquilo, entendeu? Então, vamos ficar na mente que a gente precisa desenvolver, precisa evoluir, né? Espiritualmente, nosso espírito,
melhorando nosso intelectual, nosso moral, por isso que a gente está aqui, né? E esse texto é muito bacana. Hoje a gente falou várias coisas que a gente não tinha falado ainda, apesar de a gente já ter lido ele várias e várias vezes. E todos nós estamos conectados, todos nós somos uma família, né? Como diz lá no finalzinho, que eu grifei aqui, o Espiritismo nos faz ver de mais alto, né? Mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Por isso que às vezes a gente não entende, porque a gente tem tanta amizade por uma pessoa e não consegue ficar perto de alguém da família, por exemplo, né? Porque muita coisa está por trás de tudo isso. Que aqueles laços não se quebram pela separação. E mesmo se a gente ama nosso pai, nossa mãe, nossa família, que nada disso é quebrado com a nossa morte do corpo, né? Pelo contrário, tudo cada vez vai ficando cada vez mais conectado e mais forte, porque não existe, né? A morte não existe, não existe só essa morte do corpo aqui. Nosso espírito, ele é eterno, e a gente precisa repetir isso e falar isso todo dia, todo dia, todo dia, porque a gente esquece, principalmente nessa época de pandemia. Alguém quer falar alguma coisa? Luciana? Acho que a Sueli também. Então vai, Sueli. Nessa parte que fala da separação necessária ao progresso, realmente, como vocês falaram, é como um casamento, né? Eu, por exemplo, quando eu me casei, eu estava com 23 anos e a minha casa era cheia, porque nós éramos 6, né, a família. E eu não ficava sozinha nem num quarto. Então, eu fui morar na minha casa e pensei comigo, eu não vou sair nem quando ele estiver de serviço. Ele era bombeiro, aí tirava serviço 24 horas, né? E eu resisti, dormia com as luzes acesas, mas não saí para a casa da minha mãe, porque eu achava que se eu saísse, eu não ia conseguir me libertar desse medo que eu tinha, né? Durante muito tempo eu dormia com a cabeça coberta, mas eu fiquei ali sozinha. Realmente é um progresso para a gente, a separação às vezes é necessária. Perfeito, Sueli. Fala, Lu. Muito bom, é isso mesmo. É igual criança, né? A gente é igual criança, a gente vai ganhando autonomia, vai discernindo o que é certo, o que é errado. E dentro desse caminho espiritual é a mesma coisa. E realmente, Suzana falou uma coisa legal, porque assim, a gente reencarnou, a reencarnação é uma oportunidade. E aí a gente vem para cá, planeta Terra, e são tantas coisas, né? São tantas emoções, e a gente se perde e esquece que veio o que veio fazer. E aí se apega mesmo às pessoas, se apega à casa, se apega aos bens, e isso tudo te tira do que você veio fazer. Então, é muito importante estar sempre refletindo nisso, de que as coisas são impermanentes, de que é tudo transitório, de que é uma passagem, que é uma jornada, que tem pessoas do seu lado vivendo essa jornada com você, mas cada um tem o seu tempo aqui, e extrair o melhor que a gente puder desse convívio, né? Ajudar naquilo que a gente puder, mas ter sempre isso em mente, de que é uma jornada e que a gente precisa estar com esse foco no divino, que nós viemos trabalhar, é uma missão, e que estamos sendo conduzidos, e tentar ao máximo não se perder nisso, né? E aproveitar bastante essa oportunidade que nos foi dada. A gente não sabe muito bem, mas a gente sente. Se a gente conseguir se conectar, a gente sente. A gente consegue sentir essa força nos conduzindo, né? Isso. Ai, por isso que é tão bom a gente estar aqui lembrando disso todo dia, gente. A gente ainda é muito apegado, nossa. E a gente esquece, meu Deus, não podemos esquecer. Todo mundo está conectado, tudo está conectado, gente. Lívia, você pode fazer a prece final?
Obrigada. Bom, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos e agradecer por mais um momento de Evangelho no lar, agradecer nosso amado Mestre Jesus, nosso Pai, nossos amigos espirituais aqui presentes, agradecer por esse momento em que somos acolhidos, em que somos ouvidos e que ouvimos, né? Que possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, levar ao máximo possível para a nossa rotina, sempre tentando aprender mais um pouco com a palavra de Jesus, essa estranha moral de que estranho só tem para gente, não é estranha, é perfeita aos olhos dele. Que possamos sempre levar esses ensinamentos e sempre tentar aplicar eles ao máximo e da melhor forma possível. Que possamos, como eu sempre falo, sair daqui melhor do que chegamos. Peço, Pai, a toda a espiritualidade, que nossas águas possam ser fluidificadas de acordo com a necessidade de cada um aqui presente. Muito obrigada mais uma vez por tudo e por todos aqui presentes. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem quiser pode abrir a câmera para a gente poder tirar uma foto. Vou preparar aqui, vou avisar. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!